Boa noite, né, galerinha do PEJA, galerinha da Venezuela. Hoje é uma aulinha especial. Essa aula está muito mais voltada para o PEJA do que para a Venezuela, porque essa parte de sistemas tiraram do programa da Venezuela, mas se todo mundo puder assistir, acho que vai ser uma boa, vai ser legal. Então essa é especial para a galera do PEJA. Eu vou colocar os exercícios nos grupos da 61, 62, 63 e 64 e na página da Venezuela também. A gente vai falar dos sistemas, né? A gente tem sistema respiratório, digestório, reprodutor, que no PEJA eu já comentei, e o excretor. Só que hoje eu vou focar no sistema respiratório, até por conta dessa... que toda hora a gente está falando por conta da Covid, tá falando de doença respiratória por conta do coronavírus. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso aqui, ó. O sistema, mas eles estão integrados, eles não são independentes. Eu não posso falar só de sistema respiratório, só de digestório, só de excretor, só de circulatório. Todos estão ligados porque essa ligação entre eles, para fazer o nosso organismo trabalhar bem e fazer todo o nosso corpo funcionar. Então, falando especificamente em sistema respiratório, primeira coisa que vocês têm que saber, a gente tem duas diferenças: respiração celular e respiração pulmonar. Elas são diferentes, mas elas estão ligadas. Respiração pulmonar é com o pulmão, o nome já diz. São as trocas gasosas que acontecem nos pulmões. E a respiração celular, de novo, o próprio nomezinho diz, ela acontece dentro das células. Só que o que uma coisa tem a ver com a outra? Para a gente entender, tem aqui a fórmula muito simplificada da respiração celular. Isso acontece dentro das minhas células, numa partezinha das células chamada mitocôndria. Oxigênio, O2, mais glicose, CO2 mais água mais energia. Tá legal. Eu uso o oxigênio, queimo a glicose. Peraí, eu falei que os sistemas estão integrados. Da onde veio essa glicose? Veio lá do alimento. Quando a gente for falar de sistema digestório, vai entender. Ela foi digerida, o alimento foi digerido e deu origem à glicose. Então, oxigênio mais glicose, gás carbônico, água e energia. Esse oxigênio vem da onde? Ele não vem do nada. Esse oxigênio necessário para fazer essa respiração celular aqui, ele vem da respiração pulmonar. Então o pulmão joga oxigênio para dentro do nosso corpo, o sistema circulatório leva esse oxigênio, distribui por todas as minhas células e cada célula vai fazer isso aqui. Mas qual é o objetivo dessa respiração celular? Produzir energia. Então, em outras palavras, eu uso oxigênio e glicose para produzir energia. Há um tempo atrás eu vi a frase de um jogador de futebol, eu não lembro o nome dele, ele falou assim: nem que eu tivesse 2 pulmões eu ia conseguir alcançar aquela bola. Claro, a frase dele o termo é uma completa idiotice. Mas ela tem uma coisinha que a gente pode aproveitar. O que pulmão tem a ver com conseguir alcançar a bola? Opa, para eu conseguir alcançar a bola, eu preciso de energia. Essa energia, o que energia tem a ver com o pulmão? O pulmão vai ser responsável por pegar o oxigênio, e ele vai produzir energia para o carinha lá conseguir alcançar a bola. Então, oxigênio tem a ver com produção de energia. Corrigindo a frase do cara, todo mundo sabe que nós temos 2 pulmões, a não ser que a pessoa tenha um problema, e se ela tivesse um problema, não estaria jogando bola. Então, nem sei, na verdade, se existe alguém que consiga sobreviver com um pulmão só. Eu acho muito complicado. Com um rim a gente sabe que consegue sobreviver perfeitamente. Com um pulmão, eu particularmente acho meio difícil, mas tudo bem. Então, se eu perguntasse para vocês o que a respiração celular tem a ver com a respiração pulmonar, por que uma depende da outra, a resposta seria: a respiração pulmonar fornece o oxigênio para a respiração celular. Agora, do que é feito esse sistema respiratório? O sistema respiratório é formado pelas vias aéreas e pelos pulmões. Aí, quando a gente fala em vias aéreas, eu vou apagar essa partezinha aqui. Aí a gente vai caminhar. Eu queria que vocês olhassem, que infelizmente não tem como mostrar aqui. A gente vai olhar para pensar em cavidades nasais,
Eu vou ver se eu coloco uma fotozinha do sistema respiratório direitinho. Tá, cavidades nasais, o que que tem aqui? Bom, se eu pensar em respirar, qual é o correto? É respirar pelo nariz ou pela boca? É inspirar, levar o ar. A gente vai ver depois a diferença de inspiração para expiração. Pelo nariz ou pela boca? Seria pelo nariz. Por quê? Quando no nariz eu tenho os pelinhos, os cílios, eu tenho muco, vulgo meleca. E o que que isso vai fazer? Isso vai aquecer, umedecer o ar e filtrar esse ar. Se esse ar chega frio, se esse ar chega poluído, claro, se você tiver uma cidade com nível de poluição elevado, não tem filtro que resolva. Mas se você conseguir reter um pouquinho que seja essas impurezas, o ar vai chegar bem mais limpo. Então, se eu boto o ar para dentro e inspiro pela boca, o ar vai chegar frio, seco também, e ele vai chegar com todas as impurezas possíveis. Quer fazer um teste? Um teste bem simples. Vai para uma cidade bem poluída, bem poluída, e limpa o nariz. Olha para o papel higiênico. Esse papel higiênico vai estar preto. Imagina se aquilo tudo fosse para o meu pulmão. Não ia ser legal, né? Depois das cavidades nasais, a gente tem a faringe. Eu queria que vocês olhassem direitinho a faringe. Esses órgãozinhos, a faringe, ela é um órgão comum a 2 sistemas, respiratório e digestório. Em outras palavras, por ela passa ar e passa alimento também. Onde é que vai começar a dividir a historinha? Na laringe. Então, na laringe só passa ar, é só sistema respiratório. Tanto é que ela tem tipo uma tampinha que é a epiglote, é uma membrana que vai fechar a entrada do sistema respiratório quando o alimento passa, para o alimento justamente não ir para o sistema respiratório. E quando acontece alguma confusão, ele vai, aí você tem o engasgo. Então, por isso que o engasgo é tão ruim por conta disso. Tem outra coisa na laringe aqui, e eu queria que vocês olhassem também. Elas têm as pregas ou cordas vocais. Quando a gente fala, esse ar vai fazer vibrar essas pregas vocais. Então, eu desenho muito mal, mas elas estariam assim, na laringe. E elas abrem e fecham com a passagem do ar. É por isso que a gente consegue produzir som. Então, aqui é só sistema respiratório. O digestório parou aqui. Então, você tem cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, que é um tubo cartilaginoso, cartilagem é isso aqui, é um tubo cartilaginoso, e depois essa traqueia vai se dividir nos brônquios, de um lado e de outro. Aí, o que vai acontecer? Essa traqueia se dividiu nos brônquios. Aí eu tenho, isso aqui seria um pulmão, esse aqui seria outro pulmão. Esses brônquios vão se dividindo cada vez em tubos mais finos, chamados de bronquíolos, de um lado e de outro. E nesse bronquíolo termina com um saquinho. Eu desenhei um pouquinho mais, são sacos minúsculos, que são os alvéolos pulmonares. O que acontece? Quando a gente inspira, joga o ar para dentro, esse ar vai chegar nesses alvéolos pulmonares. Só que esses alvéolos, eu vou pegar um aqui e vou desenhar ele grandão assim. Nesses alvéolos passa o sistema circulatório. Então, o sangue está passando aqui. O que acontece? Eu peguei o ar. O que eu quero do ar? No ar tem um monte de coisa. Eu quero o oxigênio. O oxigênio que está aqui nos alvéolos, ele vai passar para o sangue. Ele vai passar para o sangue e o sistema circulatório vai fazer a distribuição no corpinho todo. Só que aqui nos alvéolos está cheio de gás carbônico. Da onde veio esse gás carbônico? Lembra que eu fiz o esqueminha da respiração celular e tinha glicose mais oxigênio se transformando em CO2, CO2. Esse CO2 da respiração celular, ele não pode ficar no meu corpo, ele tem que sair. Então ele está aqui no sangue. Foi para o sangue. Aí ele vai sair do sangue e vai para os alvéolos. Ou seja, vai ser uma troca. Vou tentar fazer maior aqui,
para a gente entender que essa é a parte mais importante de todas. Eu tenho milhões desses saquinhos aqui. O que acontece? Eu peguei o ar, o oxigênio, enchi isso aqui de oxigênio, ele vai para o sangue. E o gás carbônico que estava aqui no sangue, ele vai para os alvéolos para a gente eliminar. Essa troca de gases é chamada trocas gasosas ou tem um nomezinho para isso, hematose. Então essa troca do oxigênio, o oxigênio vai para o sangue, o gás carbônico vai para os alvéolos, é a hematose. Acontece aqui nos alvéolos pulmonares. Bom, essas trocas acontecem. Agora, tudo isso acontece graças a dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Vamos lá, eu tenho aqui, como eu desenhei, pulmãozinho, pulmãozinho. E eu tenho aqui um músculo chamado diafragma, ele separa a cavidade torácica aqui da abdominal. O que acontece? Eu inspirei, coloquei o ar para dentro. Esse diafragma ele vai contrair, ele vai, quando eu inspiro, ele abaixa. Tem uns músculos aqui nas nossas costelas, chamados músculos intercostais. Eles vão contrair também, para quê? Para aumentar o volume da caixa torácica. Então, a pressão lá de fora é maior, o ar vai entrar. Legal, o ar vai entrar, vão acontecer essas trocas gasosas que eu comentei com vocês. Isso na inspiração. E o que acontece? Aí depois, eu tenho que soltar esse ar. Então, eu contraí o diafragma e os músculos intercostais. Passa a mão nas costelas, que entre elas tem uma musculatura. É essa musculatura mesmo. Você contraindo, vai ficar contraído. Eu vou relaxar. Relaxei, a pressão aqui vai ficar muito grande. Eu vou expulsar esse ar. Você pode inspirar pelo nariz e expirar, inspiração, expiração. E expirar pela boca. Esse é o mecanismo que acontece nos pulmões. Agora, falamos da composição do sistema. Uma coisa muito, muito importante. Vamos falar de doenças respiratórias. Vamos começar por gripe e resfriado. A gente sabe que a gripe é muito mais pesada que o resfriado. Resfriado é aquele incômodo que você não vai ficar de cama, você não vai ter que ir para o hospital por causa de resfriado. Por causa de uma gripe, ela já é um pouquinho mais séria. Bom, o que acontece? Não se sabe ao certo tudo que o vírus da Covid faz. Só uma coisinha. Vocês estão ouvindo muito esse termo, né? Ou esse aqui, ó. Na verdade é assim, ó. Desculpa. Síndrome aguda respiratória severa. Síndrome aguda respiratória grave. São a mesma coisa. E elas podem ser por diversos tipos de agente, vírus ou bactéria. Mas hoje em dia está se associando muito à Covid. Bom, o que acontece? A pessoa com Covid, ela tem causado uma inflamação muito grande nos alvéolos pulmonares. Então, ela afetando os alvéolos, dependendo do tipo de inflamação, a pessoa começa a ficar, não consegue respirar, porque são os alvéolos que realizam as trocas gasosas. Então, se existe uma inflamação, se existe um dano nos alvéolos, como é que ela vai aproveitar as trocas gasosas? Por isso essa falta de ar tão grande. E dependendo da área afetada, da gravidade da situação, a pessoa vai ter que usar o ventilador, porque ela não está conseguindo aproveitar, pegar o ar. Lembrando que a Covid ela não afeta só o sistema respiratório, não. A gente está focando aqui no sistema respiratório. Ela pode aumentar a produção de muco. A pessoa não sabe também, esse dano nos alvéolos, eles duram quanto tempo? Tem gente na China que ficou boa, teoricamente ficou curada, mas continua com a capacidade respiratória reduzida. Então, a verdade é a seguinte, ninguém conhece este vírus. Sabe-se que ele causa uma inflamação, que ele danifica os alvéolos pulmonares, que ele causa um dano muito grande no pulmão. Se esse dano é totalmente reversível, se a pessoa melhora 100%, ninguém sabe. Então, muitas pessoas morrem por insuficiência respiratória. Dizem que morre afogado no seco, como estão falando, porque não consegue aproveitar o ar que está vindo. Bom,
Essa é uma delas. A gente tem a pneumonia, que é uma inflamação nos alvéolos também, que ela pode ser causada, o Covid pode gerar pneumonia. A gente tem a bronquite. Lembra que eu falei dos brônquios? A bronquite é uma inflamação nos brônquios. E lembrando o seguinte, a pessoa que tem asma, a pessoa que tem a asma também, a asma, ela é uma inflamação nos bronquíolos, naquelas ramificações. A pessoa que tem asma, a pessoa que tem bronquite, ela já tem um pulmão prejudicado. Por isso que elas são consideradas do grupo de risco. Então, eu não tenho asma, eu não tenho bronquite, eu não sou fumante. Eu não estou no grupo de risco. Então, agora, quem já tem um dano no pulmão, tá no grupo de risco. Se pegar, poxa, meu pulmão já está danificado, vem a Covid e danifica mais ainda. Então, por isso que essas pessoas têm que tomar um cuidado maior. Bom, falei de pneumonia, falei de asma. Tem a tuberculose também. Tuberculose é uma bactéria. Essa bactéria causa um dano nos pulmões, uma inflamação nos pulmões muito grande. Agora, não dá para falar de sistema respiratório sem falar do cigarro. Não tem como. O que o cigarro faz? Todo mundo acho que já ouviu falar na frase enfisema pulmonar. De novo, o desenho. O que acontece? Esses alvéolos pulmonares, o cigarro, ele danifica, ele causa um dano, e esse dano é para sempre. Existem milhares de alvéolos, então ele vai danificando, e esse que no enfisema, você não consegue reverter. Você, uma vez danificado, você não consegue voltar atrás. Isso é uma das coisas que o cigarro faz, além de câncer do pulmão, câncer aqui na traqueia, na laringe, entendeu? Então é uma das coisas, a pior, câncer é gravíssimo, é um enfisema pulmonar. Então hoje em dia eu não vejo motivo para alguém começar a fumar, aliás nem antes, mas agora com toda essa informação que se tem, não tem motivo para alguém começar a fumar sabendo desses probleminhas todos. E eu sempre falo muito com vocês da questão do exercício físico, eu falo que é importante e tal. A atividade física, ela melhora a nossa capacidade respiratória. Então a gente consegue aproveitar melhor o oxigênio do ar. Então, eu sei que agora a ordem é ficar em casa, mas sempre, quando voltar tudo isso, lembra que eu sempre falo do exercício físico. Pessoal, eu vou parar por aí, eu vou deixar exercício para vocês. Eu vou tentar deixar uma foto com esses esqueminhas todos, para vocês olharem onde fica laringe, faringe, traqueia, brônquios, tudo bonitinho, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos, fiquem em casa, entendeu? E vamos estudar, eu sei que é diferente, mas vamos tentar levar dessa forma mesmo, tá? Beijinho, espero que todos estejam bem.